Boa tarde. O tema do nosso TCC é sobre a verificação da conformidade dos vasos de pressão de uma empresa de metalurgia sobre os preceitos da norma regulamentadora número 13 do Ministério do Trabalho. A equipe é composta por mim, Flávio Gomes Lara, João Luiz Honório, Marcelo de Almeida Duarte, Márcio Frederico e Mauro Lúcio da Silva Júnior. O ambiente de pesquisa do nosso grupo foi numa empresa do ramo de metalurgia, localizada em Santa Luzia, uma empresa de porte médio, atualmente com 640 funcionários, fundada em 1974. A principal atividade dessa empresa é o forjamento a quente de peças para a indústria automotiva, peças como bielas, virabrequins, mangas de eixo e cubos de roda. Bom, nós invocamos aqui uma pergunta que se refere ao problema em questão. Qual é o percentual de conformidade dos vasos de pressão da empresa perante os requisitos da NR13? Ou seja, o quanto a empresa consegue atender a NR13 em relação à segurança do funcionamento dos seus vasos de pressão. Nosso objetivo geral foi identificar esse percentual e confrontar com os requisitos da SNR. Especificamente, nós levantamos todos os usos dos vasos de pressão dentro da empresa, aplicamos uma lista de verificação diante das condições de funcionamento desses vasos e confrontamos todos esses dados com os pré-requisitos da norma. Por fim, apresentamos o resultado. Agora eu passo a palavra para o Marcelo, que vai nos informar sobre o referencial teórico da pesquisa. Boa tarde a todos. Como informado pelo Flávio, o objetivo é estudar vasos de pressão. Antes disso, devemos, então, conhecer o que seriam vasos de pressão. Vasos de pressão são acumuladores projetados para servir como reservatório seguro de fluidos sob pressão diferente da atmosférica. Então, nós podemos incluir desde navios tanque, passando por latas de refrigerante, até produtos do uso cotidiano, como a panela de pressão residencial, que ela também é considerada como um vaso de pressão. Aqui um exemplo mais industrial, um vaso na posição vertical do tipo cilindro. Os principais formatos dos vasos encontrados são os seguintes: vasos na posição no formato esférico, vasos cilíndricos, como já foi dito, e vasos com seção cônica. Os mais utilizados e os encontrados no ambiente de pesquisa foram os seguintes: vasos cilíndricos na posição vertical e na posição horizontal. No nosso referencial teórico estão previstas as duas grandes subdivisões que também são objetos da NR13, que será mais detalhado mais à frente. Os vasos sujeitos à chama, que nós podemos colocar nesse grupo as caldeiras e os fornos. E os vasos não sujeitos à chama, que são exemplos desses, desde trocadores de calor até torres de destilação fracionada de petróleo. E no caso do ambiente de pesquisa, nós identificamos que os vasos são utilizados para o armazenamento e acumulação de fluidos acima da pressão atmosférica. E o fluido utilizado é o ar atmosférico comprimido. Com relação aos materiais que são utilizados para a construção desses vasos, nós temos materiais que são metálicos e não metálicos. Dentro dos materiais metálicos, nós destacamos os ferrosos e os não ferrosos. Dos ferrosos, nós temos os aços ao carbono, os aços liga e os aços inoxidáveis. Segundo o autor Teles, esses são os principais materiais utilizados para a confecção de vasos de pressão. Exemplos também de materiais não ferrosos empregados, principalmente na indústria alimentícia, são alumínio e suas ligas, níquel e titânio. E por último, nos materiais não metálicos, nós podemos indicar usos nobres de plásticos e polímeros. Com relação aos esforços atuantes, nós temos que destacar o seguinte: os vasos estão sob pressão, então os fluidos que estão no seu interior estão tentando desesperadamente atingir uma questão de equilíbrio. Então, para isso, nós vamos verificar aqui a teoria das cascas, ou teoria das paredes finas, que está presente no livro Resistência de Materiais de Beer e Johnston. Nesse exemplo aqui, nós vamos destacar dois. Neste lado, nós vamos ter os vasos esféricos, e desse lado, nós vamos ter os vasos cilíndricos. Os vasos esféricos, nós temos aqui, primeiro, uma seção desse vaso, e podemos verificar o vetor, os vetores de pressão agindo na parede desses vasos. E aqui o raio interno e a espessura da parede, da chapa utilizada para fazer esse vaso de pressão.
Fazendo diagrama de corpo livre, ou seja, fazendo o equilíbrio das forças horizontais igual a zero, nós vamos chegar à conclusão que a tensão agindo na parede desse vaso ela é igual à pressão interna de trabalho vezes o raio dividido por 2 vezes a espessura da parede do vaso. E como é um sólido uniforme, a tensão age uniformemente sobre a parede do vaso, tendo que ter uma resistência, esse vaso, a essa tensão. Quando nós vamos para esse lado, nós identificamos um vaso com uma configuração diferente, mas a ideia é a mesma para poder fazer o equilíbrio de forças. Nesse caso, nós vamos ter uma tensão tentando desfazer o cilindro no sentido da circunferência, ou seja, essa tensão é uma tensão 1 ou tensão circunferencial, e uma tensão tentando fazer o efeito sanfona no vaso. E essa tensão é chamada de tensão longitudinal. Para se determinar a tensão circunferencial, nós fazemos a mesma analogia do exercício anterior. Nós verificamos que o diagrama de corpo livre ficaria a somatória das forças em Z, no eixo Z, igual a zero. E nós chegaríamos a uma tensão circunferencial igual a pressão vezes o raio dividido pela espessura da chapa. E a tensão longitudinal, que é aquela que age longitudinalmente no vaso, nós chegamos à conclusão que o seu equilíbrio se dá a tensão 2, ou seja, pressão vezes o raio interno dividido por 2 vezes a espessura do vaso. Se fizermos um sistema de equações envolvendo a tensão 1 e a tensão 2, chegaremos à conclusão que a tensão 1 é 2 vezes maior do que a tensão 2, ou seja, a tensão circunferencial do vaso é 2 vezes superior à tensão longitudinal. Por isso que o autor Teles evidencia que o uso de cordões de solda ao longo do comprimento do vaso deve ser evitado, porque essa tensão vai tentar desfazer esse cordão de solda, ok? Agora eu vou retomar a palavra ao Flávio, que vai falar sobre a normalização no Brasil para segurança de vasos. Os procedimentos de segurança do trabalho que regem o bom funcionamento dos vasos de pressão estão previstos na NR13, norma regulamentadora número 13, da portaria 3.214 de 1978. Essa portaria possui atualmente 36 normas regulamentadoras e a número 13, no primeiro momento, versa sobre caldeiras, o que não foi objeto de estudo da nossa pesquisa. No segundo momento, nós temos os vasos de pressão, correto? Que são, no caso aqui, o objeto de estudo. Como o Marcelo disse anteriormente, existem vários tipos de vasos de pressão, correto? Desde uma lata de refrigerante até um tanque de armazenamento de grandes proporções. A título de enquadramento na norma, nós vamos utilizar aqui três requisitos básicos, né? Primeiramente, no que diz respeito à classe do fluido, ou seja, qual que é o tipo de fluido que está armazenado naquele vaso de pressão. Num segundo momento, nós vamos classificar o vaso de acordo com o seu grupo de potencial de risco, certo? Esse grupo varia de 1 a 5, de acordo com o resultado do produto PV, pressão vezes volume, ou seja, pressão máxima admissível de projeto vezes o volume, a quantidade que o vaso consegue armazenar. Feito isso, nós vamos cruzar essas duas informações e categorizar o vaso numa numeração de 1 a 5. Ou seja, de 1 é uma categoria que funciona na ordem decrescente, ou seja, o número 1 corresponde a um vaso que obtém um maior risco por acumular mais energia no seu interior, certo? O grupo listou aqui os pontos críticos em relação à inspeção dos vasos de pressão, correto? É claro que a norma tem muitos outros itens, mas os mais críticos são esses aqui. Bom, todos os vasos de pressão devem possuir válvulas de segurança, ou seja, válvulas que vão aliviar qualquer tipo de sobrepressão, qualquer pressão que exceda a admissível. Dispositivos que vão impedir qualquer tipo de burro dessas válvulas. Instrumentos que indiquem a pressão de operação, ou seja, manômetros de pressão que vão nos informar a leitura direta da pressão de funcionamento do vaso. E a placa de identificação, que vai conter todas as informações inerentes ao vaso, o código do projeto, o ano de fabricação, o nome do fabricante, o número de identificação, assim como prontuários e relatórios, né? Que são documentos que vão comprovar ali, que vão evidenciar todo o histórico de funcionamento desses vasos. Passo agora a palavra para o Marco, que vai nos informar aqui sobre manutenção e testes de ensaio. Boa tarde.
Agora que a gente já conhece os requisitos impostos pela NR13 para condições seguras de operação de vaso de pressão, é importante salientar que essas condições, além de adquiridas, elas devem ser mantidas e conservadas. Para isso, são aplicadas as técnicas de manutenção industrial. Aqui vamos detalhar mais sobre a evolução da manutenção industrial e as técnicas existentes. Começando pela manutenção corretiva, que consiste da maneira mais básica possível. Ela funciona da seguinte forma: se consertou, se apresentou uma falha, você vai lá e conserta. Você vai lá, né, apresentou uma falha, você conserta. Essa manutenção corretiva é subdividida entre corretiva planejada e não planejada, sendo que para vasos de pressão somente é admitida a manutenção corretiva planejada, pois a não planejada é quando a falha já ocorreu e prejudica, impede o perfeito funcionamento e o funcionamento seguro do vaso de pressão, ou seja, pode ter acontecido um acidente grave. Passando então para a manutenção preventiva, que trabalha em função do tempo, essa manutenção busca fazer intervenções que tragam a possibilidade do equipamento funcionar de maneira correta e segura por um maior tempo, tomar atitudes que vão prolongar o funcionamento, o perfeito funcionamento deste equipamento. Temos também a manutenção preditiva, que trabalha em função da condição, isto é, a manutenção preditiva vai monitorar, levantar, vai avaliar as condições de funcionamento e de operação desses vasos de pressão. Temos também a manutenção detectiva, que funciona da seguinte forma: são dispositivos sonoros ou luminosos, ou a combinação dos dois, instalados em determinadas situações nos vasos de pressão para informar uma condição anômala, uma condição que pode ser insegura de operação, como, por exemplo, uma pressão de trabalho acima do limite estabelecido. Isso é informado por sinais sonoros ou luminosos para que o operador possa tomar uma atitude para solucionar essa situação antes que ocorra um possível acidente. Temos também a engenharia de manutenção, que é muito importante, que visa identificar e solucionar as causas dessas falhas existentes nos equipamentos, buscando a diminuição da periodicidade dessas falhas ou até mesmo a eliminação dessas falhas para que elas não voltem a acontecer. Contudo, na empresa objeto de estudo, para vaso de pressão especificamente, ainda não existe a aplicação da engenharia de manutenção. Continuando aqui com os ensaios não destrutivos, que podem ser aplicados a vaso de pressão, temos a inspeção visual, o ensaio de líquido penetrante, partículas magnéticas, ensaio de ultrassom, teste de estanqueidade e o teste hidrostático, sendo que esse último teste hidrostático é o único que consta na norma como sendo obrigatório. Contudo, esse ensaio pode ser acrescido ou substituído por qualquer um desses outros, porque a norma diz que a gente deve ensaiar e avaliar as condições do vaso interna e externamente, porém não diz como. Então, o profissional habilitado, avaliando a situação específica, vai determinar qual desses ensaios ou quais deles vão ser acrescidos ao teste hidrostático ou vão entrar em substituição do teste hidrostático, onde este não possa ser executado, sendo assim possível verificar as condições internas e externas do vaso. Então, sobre a metodologia da pesquisa, a nossa pesquisa pode ser classificada quanto à sua natureza como uma pesquisa aplicada, pois gera produtos e processos. Nesse caso, um processo de verificação da condição de operação, da conformidade com a NR13 dos vasos de pressão da empresa em questão. Quanto aos objetivos, é classificado como uma pesquisa descritiva, pois se utiliza de um dispositivo de coleta de dados, neste caso o checklist que foi aplicado para cada vaso. Quanto aos seus procedimentos, ela é classificada como uma pesquisa bibliográfica, pois foi feito um levantamento dos principais autores, que é o referencial teórico, e uma pesquisa documental, que se dá pelo seguinte: foi feito todo um levantamento em cima dos relatórios e prontuários existentes na empresa relacionados aos vasos objeto do nosso estudo. Então, temos também o passo a passo da realização da nossa pesquisa, que começou reunindo fontes de pesquisa sobre o tema, que são os principais autores relacionados à vaso de pressão, o levantamento das características do processo, conhecendo o processo da empresa, onde estão instalados os vasos de pressão, para que eles servem. Elaboramos então um referencial teórico baseado nos itens 1 e 2. Foi estabelecido um mecanismo de coleta de dados, conforme o item 5 aqui, que é uma lista de verificação. Essa lista foi adaptada para a situação específica da empresa e aplicada para cada vaso.
Após isso, foram tabulados os resultados dessas listas para se obter um resultado numérico, o qual é apresentado aqui no final. Agora eu vou passar a palavra para o Mauro, que vai explicar melhor o processo produtivo da empresa. Bem, boa tarde a todos. Como citado pelo Flávio, né, a empresa é do ramo da metalurgia e ela produz peças para o ramo automotivo. Então, ela tem técnicas metalúrgicas, né, que eu vou citar agora. No caso, seria o forno de indução, que é um equipamento responsável pelo aquecimento da peça. No caso, para facilitar a conformação. No caso, seria a laminação e o forjamento. Logo após a peça passa pelo tratamento térmico, em seguida pelo jateamento de granalha. Bem, o objeto de pesquisa, né, a linha de 6.000 toneladas, as peças das seções circulares e quadradas, elas são colocadas em transportador de barras, né, no comprimento de 6 a 8 metros. Elas são colocadas em linha nas serras para corte. As peças são colocadas no forno de indução para aquecimento a uma temperatura de mais ou menos 1.200 graus Celsius, para justamente facilitar na hora da conformação, que vem no caso para o laminador, e após ela passa pelo processo de laminação, ela é colocada na prensa 6.000 toneladas, né, que aplica 6.000 toneladas de força para a conformação, em seguida a prensa de 500 toneladas para retirar a rebarba da peça, e depois a prensa de 800 toneladas, que é a prensa calibradora. Bem, nós elaboramos um fluxograma do ar comprimido, né, para a gente saber como que é o processo desde o início até o fim do ar comprimido. Então, a energia elétrica, né, ela fornece para os motores compressores, que são responsáveis por comprimir o ar da atmosfera e enviar para o reservatório principal. O reservatório principal ele serve como analogia, digamos assim, como se fosse uma caixa d'água residencial. Do reservatório principal, ele envia ou pelo processo final, né, de cilindros, válvulas, ou então para os reservatórios dos equipamentos, que servem, no caso, para acumular pressão e volume para os atuadores pneumáticos das prensas, que são freio, embreagem e balanceamento. A empresa possui uma tabela, né, o número de identificação de cada vaso. Então, cada vaso ele está atrelado a cada equipamento, que mostra a pressão máxima de trabalho admissível, o volume, o produto PV, né, pressão vezes volume, e a classificação, conforme foi citado pelo Flávio, a classificação da norma regulamentadora número 13. Eu vou passar a palavra para o João agora, que vai nos mostrar com relação ao resultado obtido pela lista de verificação. Boa tarde. Apresentando os resultados obtidos através da lista de verificação, obtivemos os seguintes resultados. Este é o vaso principal e na sua placa de identificação não constou os seguintes itens: o fabricante, o número de identificação, o ano de fabricação do vaso. No vaso do laminado, no vaso do laminador, que alimenta o sistema de freio e embreagem, na sua placa de identificação não constou os seguintes itens: o fabricante, o número de identificação, a pressão de teste hidrostático, o ano de fabricação e o código do projeto. Lembrando que código de projeto tem uma normalização específica, que é o DNA do vaso, análogo ali a uma receita de bolo, que contém todo o passo a passo de construção do vaso e o material utilizado. No vaso da prensa 6.000 toneladas, que alimenta o sistema de freio e embreagem, teve todos os itens conformes com a norma. Nos vasos da prensa 6.000 toneladas, que alimenta o sistema de balanceamento, também obteve todos os itens conformes com a norma. No vaso da prensa 500 toneladas força, que alimenta o sistema de freio, embreagem e balanceamento, obteve todos os itens conformes com a norma. Por último, o vaso da prensa de 800 toneladas força, está aqui, que apresenta todos os itens conformes. Seguindo aqui, vou passar para o Marcelo apresentar o parecer final do nosso trabalho. Muito obrigado. Então, passando aqui ao resultado final, parecer final, respondendo à pergunta inicial do trabalho, que foi qual o percentual de conformidade dos
dos vasos aos requisitos da NR13, o resultado está aqui. 96% dos requisitos da NR13 são atendidos e 4% não. Essa situação alcança o objetivo da pesquisa, que realmente é levantar esse percentual, e mostra que 4% de não atendimento dos requisitos pode implicar para a empresa desde multas até interdição dos equipamentos. Então, o trabalho foi este: reunir as fontes. Muito obrigado.